Queremos retomar a reflexão que fizemos hoje pela manhã. Hoje pela manhã lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Hoje vamos ler aqui agora à noite o Evangelho de Marcos, capítulo 8. E nós vamos ler no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do verso de número 27. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 27, nós lemos assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, isto é, ele, o Cristo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem, melhor dizendo, poderia dar em troca de sua alma? E se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém. O que significa essa afirmação do verso 34 e que se encontra tanto em Mateus 16 quanto em Lucas 9, especificamente em Lucas 9, no verso 23? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo que um dia tomou uma decisão de reconhecer Jesus Cristo como o Cristo, como o Filho de Deus, como o Messias, como o Filho de Deus enviado para revelar a Deus o Pai. Todo mundo que reconhece que Jesus não é de origem humana, embora estivesse entre nós com a constituição humana, porque assim nasceu e a essa condição se submeteu, mas de alguma forma entendeu, conforme aquilo que Paulo descreve, escrevendo aos Filipenses, que ele na verdade esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, não usou da prerrogativa de ser Deus, mas tornou-se humano e na condição de homem, de ser humano, venceu o pecado. Isto é, Jesus depois de Adão e Eva, antes de Gênesis capítulo 3, é o outro ser humano, o único ser humano que pisou o chão dessa terra sem pecado. Só 3 seres humanos pisaram o chão dessa terra sem pecado: Adão, Eva e Jesus de Nazaré. Adão e Eva experimentaram o pecado e por meio do pecado deles, o pecado passou a toda a geração humana. Mas Jesus, na condição humana, viveu entre nós sem pecado. Levou sobre si, por isso diz a Bíblia, a culpa dos nossos pecados. Como que ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados? Paulo explica isso de um modo amplo, de um modo muito detalhado na carta aos Romanos. O livro que você tem aí na sua Bíblia, no Novo Testamento de Romanos, explica isso. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos
pecados e estão destituídos, separados da glória de Deus. Diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado, o pagamento do pecado, o que a gente recebe como recompensa por uma vida afastada e irreconciliada, separada de Deus, é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, se Cristo não tinha pecado, como ele morreu na condição humana na cruz? Porque ele levou sobre si o nosso pecado. Por isso também os evangelhos nos explicam, e de alguma forma as cartas de Paulo tentam dizer isso de um modo mais prático, e como isso afeta o dia a dia da gente, de que ao morrer na cruz do Calvário, Jesus estava morrendo por causa de mim e de você, por causa do pecado de todos nós. Ele levou sobre si, diz Isaías 53, o pecado de todos nós. O castigo que nos traz a paz, pesava sobre ele. E por isso, quando a gente reconhece ele como Cristo, a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente faz com isso? Como isso afeta na minha vida? É nesse contexto que essa declaração do verso 34 se encaixa. E deixe-me situar isso melhor para você no texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta para que você mesmo possa acompanhar algumas expressões que a gente gostaria de destacar. Primeiro, você deve perceber então que de alguma forma essa narrativa que nós lemos, especificamente o verso 34, se insere nesse contexto em que a partir do verso 27, ele está perguntando aos discípulos sobre qual é o conceito que as pessoas têm sobre ele nos seus dias. Então ele começa essa conversa assim: o que vocês estão ouvindo falar aí sobre mim? Qual é a compreensão que a multidão tem alcançado a respeito da minha natureza, da minha obra, do meu ministério, do meu ensino? O que eles pensam a meu respeito? Quando você vai na panificadora, qual é a conversa a meu respeito? Quando você vai lá na fila da lotérica, é como se fosse isso, traduzindo uma linguagem bem contemporânea. O que as pessoas estão falando a meu respeito? O que os jornais, os noticiários dizem a meu respeito? E eles disseram: Senhor, eles estão dizendo que isso é um profeta. Eles dizem que isso parece que é um profeta que ressuscitou, a virtude dos profetas está sobre o Senhor, ninguém tem dúvida de que o Senhor tem uma palavra divina especial para dar, o Senhor é equiparado aos profetas do Velho Testamento. Ok, talvez Elias, talvez Jeremias, talvez Eliseu, está ok. E aí Jesus se dirige para eles: e vocês? O que vocês pensam a meu respeito, dos meus ensinos, da minha obra, de quem eu sou? E aí Pedro, certo? Representante de turma, ele pega a palavra e diz assim: nós estamos convencidos de que o Senhor é muito mais do que um profeta. O Senhor é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. O Senhor é aquele a quem os profetas anunciaram, especialmente no tempo do exílio, quando Israel retorna do cativeiro, e como diz os Salmos, com o coração cheio de alegria e de sonhos, porque de algum modo eles sentem que um novo capítulo da história deles estava se iniciando, e vai sendo consolidada, não é? E vai se assentando no coração do judeu essa expectativa de um dia, quando o Cristo, ou ainda o Messias, ou dito de uma outra forma, o Rei dos Reis, virá da linhagem de Davi, e um novo reino glorioso de Israel vai ser estabelecido. Nós cremos que o Senhor é esse cara, esse sujeito das profecias. Nós estamos convencidos de que Tu és o Cristo, o Salvador e o Senhor, revelação de Deus. Todo aquele que crer e confiar no Senhor entra no reino, no governo de Deus. Nós estamos convencidos disso. É a partir dessa afirmação em Mateus, nos informa que Jesus então fala da igreja pela primeira vez. Ele diz: muito bom, eu quero reunir uma comunidade de gente que pensa assim, que crê assim, que compartilha essa convicção da minha identidade como o Cristo Messias. Ele diz sobre esta afirmação de Pedro: Tu és o Cristo, eu vou edificar a igreja. Mais adiante, Marcos aqui nos dá essa informação, e Mateus também nos informa isso. Ele começa a falar da sua morte. O mesmo acontece em Lucas 9. E ele diz: olha, eu preciso dar uma informação a vocês. Vai contrariar um pouco algumas expectativas que vocês têm no coração de vocês, mas eu preciso que vocês saibam que eu vou para Jerusalém. E lá em Jerusalém nós vamos lidar com enormes pressões. Os conflitos vão se intensificar. Os sacerdotes, os mestres da lei, eles não creem assim, eles não me reconhecem assim. E eles estão planejando, conspirando contra mim. E eu vou morrer. E de fato eu preciso morrer. Mas quero dar tranquilidade a vocês, porque no terceiro dia eu ressuscitarei, consolidando e completando esta obra na cruz
e agora com a ressurreição, dando autenticidade a tudo aquilo que a gente anunciou e fez até então. É como se ele dissesse mais ou menos isso que eu acabei de dizer, ampliando um pouco a fala de Jesus. Pedro, de novo, né? Representante de turma, né? Pede a palavra de Senhor, posso conversar uma coisa? E aí eu disse de manhã, repito agora de noite, Pedro fez direitinho, faça assim. Quando você estiver diante de um professor, de uma autoridade, nunca chame a atenção dele na frente de todo mundo. Diz assim, será que a gente pode conversar ali à parte um instantinho? E aí Pedro fala isso para Jesus, Jesus, dá para a gente trocar uma ideia aqui no particular? Esposão, aí vem, põe a mão no ombro de Jesus aqui, ó. Eu sei que o senhor deve estar assim um pouco aflito, ansioso, preocupado, talvez suspeitando até da nossa fidelidade para essa pergunta aí, quem nós achamos que o senhor é. Nós queremos afirmar para o senhor, nós estamos fechados, Jesus. No estalar de dedo, o senhor dá a ordem, a gente vai reunir uns homens fortes e valentes, vamos montar um exército, e nós vamos desbancar todo mundo, inclusive Roma, nós vamos estabelecer este reino, Senhor, deixa de conversa, nem faz bem. Talvez o senhor tenha um pouco de insegurança, está um pouco tímido, né? Deixa disso, nós estamos juntos, nós vamos segurar isso com o senhor juntos, nós vamos legitimar o teu reino. Não, a cruz, que cruz e morte, coisa nenhuma. Messias, Cristo, o rei não morre na cruz, triunfa, pelo contrário, bota todo mundo para a cruz, mas não vai para a cruz. E aí Jesus diz o que para Pedro? Olha que dura, né? Pedro, você pensa como um homem natural, não como um homem espiritual. Nesse assunto e nesse momento, você ainda não alcançou o discernimento necessário, né? É um pensamento do adversário, é Satanás. É Satanás que pensa assim. Para trás de mim. Deve ter feito um constrangimento. Ainda bem que os dois estavam sozinhos ali, não é? Mas ele reúne depois todo mundo. E aí ele diz assim, gente, todo mundo aqui, a multidão, discípulos, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém quiser confessar que eu sou o Cristo, se alguém reconhece e admite que eu sou o Filho de Deus, o cumprimento das profecias, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, de que eu sou o pão da vida, de que eu sou a luz do mundo, de que eu sou a água da vida, de que eu sou o bom pastor, de que quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, de que eu falo da autoridade que o Pai me deu, eu e o Pai fazemos as obras que Ele designou. Se você crê que eu sou a revelação plena de Deus, então você precisa tomar uma decisão de me seguir. E isso significa pelo menos duas coisas. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Todo mundo que tomou essa decisão, ou talvez eu deva dizer, todo mundo que reconhece que Jesus é o Cristo, precisa tomar uma decisão sobre o que vai fazer para o resto da vida a partir desse reconhecimento. E todo mundo que decide confessar que Jesus é o Cristo e decide seguir após Jesus, tornar-se um discípulo de Jesus, precisa negar-se a si mesmo e diariamente, conforme diz Lucas, e só Lucas 9:23 diz isso, diariamente tomar a sua cruz e segui-lo. E todo mundo que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue diariamente a Jesus, tem que lidar com um conflito. Esse é um conflito permanente no coração de todo cristão, de todo homem, de toda mulher que confessa Jesus como Cristo. Que conflito? Decidir entre uma coisa que acha que deve ser feita e uma outra que compreende, discerniu, entendeu que é a vontade de Deus. Há um conflito permanente no discípulo, homem e mulher que segue a Jesus. Fazer o que se inclina o coração, desejo do coração, ou fazer a vontade de Deus. Há momentos em que a vontade humana, do desejo meu, seu, sonho, não conflita com aquilo que nós entendemos à luz da revelação e daquilo que o Espírito de Deus mostra para a gente, o discernimento que Ele dá. Não há conflito. Mas há muitos, em maior e em menor grau. Às vezes de uma escala pequena, às vezes de uma escala maior, enorme,
às vezes com mais frequência, dependendo da época, do momento, do contexto, do ambiente onde nós transitamos, às vezes com menos frequência, mas todo homem, toda mulher que um dia decidiu seguir Jesus, e como aqueles discípulos dizem, tu és o Cristo, o Filho de Deus vive, nós vamos juntos com o Senhor, tem que lidar com esse conflito de decidir entre uma coisa que acha que é bom, melhor para si, e uma outra que ele entende que seria a vontade de Deus e que é o oposto daquilo outro. Sim, seguir a Jesus nos coloca muitas vezes nessa encruzilhada, nesse momento de conflito interior, entre uma coisa que o nosso coração deseja, mas é uma compreensão que nós temos como homens e mulheres que confessam Jesus como Cristo, de que não nos convém, de que o caminho é outro, a decisão é outra. E qual é o princípio, a filosofia de vida mais comum em momentos de decisão como este? O da sobrevivência. Olha aqui para mim. Alguém já disse que a história humana, de todo o progresso e toda a ciência, se explica apenas por um princípio, o princípio da sobrevivência. Criamos roupas, algumas roupas confortáveis, umas são melhores que outras, por que razão? Porque queremos mais conforto, queremos sobreviver. Desenvolvemos tecnologias, inclusive criamos armas, porque nós queremos nos defender, e queremos defender porque nós queremos preservar a nossa vida, nós queremos sobreviver. Nós optamos, na hora de uma decisão, entre uma coisa que envolve sacrifício, dor, perda, e uma outra que envolve ganho, lucro, pela que envolve ganho e lucro, porque nós estamos procurando o tempo todo sobreviver e evitar toda dor, toda perda, tudo que é frustração. Este é o princípio que move a gente, todo ser humano. Por isso é muito comum, numa conversa entre amigos, sobre um assunto corriqueiro, a gente compartilha, tem que tomar uma decisão, entre este ou aquele negócio, entre este emprego ou aquele emprego, entre este relacionamento, e mantê-lo, não mantê-lo, entre isto e aquilo, e é muito comum, é muito frequente, nós mesmos conversarmos entre nós, e nos expressarmos mais ou menos assim, o que é melhor para você? O que é melhor para você? Onde você ganha mais? Onde tem menos sacrifício? Onde tem mais bônus? Onde tem mais benefícios? Este é o princípio. Claro que envolve outros, muitas vezes a conversa se estende, a gente vai linkando outros temas numa conversa, mas é assim, te fez bem? Está se sentindo bem? Não, não estou me sentindo bem. Então por que você está lá? Você não está se sentindo bem? Sai de lá. Rompe. Isso não está te fazendo bem. O lugar, a pessoa, o ambiente, o trabalho, o compromisso, a decisão, os relacionamentos, se eles não te fazem bem, o que você tem que fazer com esse relacionamento, com essas coisas, com esse trabalho, com esse negócio? Abrir mão deles. Mas aí está a questão. Jesus disse que aquele que chama ele de Cristo, de Senhor e Salvador, não tem mais esse princípio para definir o que faz ou não faz da sua vida. Muda completamente. E é isso que ele diz nos versos seguintes. Ele diz, Pedro, presta atenção, multidão, discípulos, presta atenção. Até hoje vocês tomam uma decisão assim, o que eu posso fazer para sobreviver? A partir de hoje não é mais esse o princípio de definição, de decisão da vida de vocês. Então qual seria, Senhor? O que é a vontade de Deus para a minha vida? O que é o correto do ponto de vista da eternidade e dos propósitos e dos planos de Deus? Este é o fator. Então não é mais se eu me sinto confortável ou não me sinto confortável, se é bom para mim ou se não é bom para mim, do ponto de vista do conforto humano, mas se é correto ou se não é correto do ponto de vista de Deus, se é isso que Deus tem para mim ou se não é o que Deus tem para mim. Essa é a grande questão daquele que confessa Jesus como Cristo a partir de então. É tomar todas as suas decisões, é traçar a sua agenda, é fazer escolhas a partir dessa busca permanente e diária. Qual é a vontade de Deus sobre este assunto? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? O que Jesus falou sobre isso? O que eu devo fazer segundo a perspectiva de Jesus para a minha vida neste contexto? E não mais as consequências em si. Não mais tentar sobreviver. Qual é a filosofia comum e básica da vida de todo ser humano? Tentar sobreviver. Estamos tentando sobreviver, por isso nós mentimos. Porque questionados, podemos
dizer a verdade e sofremos com isso. Então, como eu não quero lidar com as consequências desse sofrimento, eu acho que é melhor mentir, ou fazer isso ou aquilo outro de um modo diferente, errado, né? E a gente até vai dizer em algum momento, olha, todo mundo faz. Aliás, muitas vezes nós vamos nos aconselhar uns aos outros, talvez assim: não se cobre tanto. O que você fez é muito humano. Todo mundo faz. Mas nós não somos mais, quando confessamos Jesus Cristo, todo mundo. Nós somos aqueles homens, aquelas mulheres, se é que você somos esses tais, cujo norte é Jesus Cristo. É a obra dele, é a revelação dele nos evangelhos e a revelação de quem Deus é e o propósito de Deus para a vida humana. Na verdade, olha aqui, nós não vivemos, nenhum de nós não sabemos o que é viver. Nós só sabemos o que é sobreviver, porque é isso que você está fazendo o tempo todo. Desde que Gênesis capítulo 3 acontece, a queda do pecado, eu e você estamos lutando o tempo todo para sobreviver. A gente tem que lidar com medo o tempo todo. Medo do assalto, medo de ir ao médico, medo de ser rejeitado, medo de assumir uma posição, medo de dizer a verdade, medo de não ter comida sobre a mesa amanhã, medo de o nosso casamento acabar, medo de sermos abandonados pelos amigos, medo de ser rejeitados se nós dissermos o que estamos pensando, medo, vergonha de nos expormos às nossas fraquezas, falar das minhas fraquezas para as pessoas, nem pensar. Se eu confidenciar as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas facilidades, o que vai acontecer? Alguém pode usar isso contra mim. Foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Quando o pecado entra, Adão e Eva agora se escondem, trocam acusação, têm vergonha, têm medo. E a partir daquele momento, dessa matriz de vida humana, da qual todos nós somos herdeiros, é isso que a gente faz o tempo todo. Lidamos com medo. Por isso alguns de nós dormimos tão mal algumas vezes. Medo de uma coisa que vai acontecer amanhã e nem sabe o quê. Adoecemos, nos resguardamos, agimos dissimuladamente, porque temos medo de sermos feridos, magoados, traídos, ofendidos, rejeitados e literalmente mortos. Agora sabe o que acontece? Adão, até Gênesis capítulo 3, não sabia o que é isso. Até o capítulo 3 de Gênesis, Adão acordava e não tinha nenhuma ansiedade sobre o que vai ser o dia de amanhã. Nunca olhou para Eva constrangido e com vergonha de dizer o que estava pensando. Nunca teve vergonha de fazer uma pergunta boba. Nunca teve vergonha de dizer uma coisa boba. Nunca teve receio de pagar mico. Ele viveu sem medo, sem constrangimento, sem vergonha, porque ele vivia. Ele não tinha que sobreviver. Ele não se sentia ameaçado por nada, por ninguém, por coisa alguma. Mas quando o pecado entra no coração do ser humano, entra o medo, a vergonha, e nós deixamos para trás a vida. E agora, a partir deste dia, deste momento, registrado em Gênesis capítulo 3, o que a gente experimenta é um fôlego de vida tentando sobreviver o tempo todo. Mas um dia a gente encontrou Jesus, eu e você. Nos reencontramos com um caminho que nos conduz de volta à presença plena de Deus. Porque se o pecado me destituiu da glória de Deus, Jesus me restaurou à presença do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Me reconciliou com o Pai. E agora eu não preciso mais tomar minhas decisões com medo. Ou não deveria, né? Não deveria. Não sei do que você, por exemplo, tem medo. Eu estava contando de manhã que toda vez que eu viajo de avião, eu tenho medo. Tem que viajar de avião, ir para o Rio, a família está lá, mas toda vez. Só não vamos Na verdade, se eu tivesse condições de ir do carro no mesmo tempo, alguma coisa assim, né? Então eu entro no avião, e o avião vai decolar. Eu sempre ódio o seu guarda Renata, os meninos, não é isso?
e me preserva. É verdade. Viajo com medo. Não é? Qual é o seu medo? Medo da morte, medo da doença? O que pode acontecer de pior comigo se o avião cair, gente? É ir para o céu. Tá certo? O avião caiu, eu deveria dizer, agora Jesus, nós vamos nos ver. Mas, provavelmente ninguém diz isso. Não é? O que deveria acontecer de pior quando a gente está diante da ameaça de alguém? Que diz assim, eu posso matar você. Diz, olha, você vai até fazer um favor. É porque a gente pensa na esposa, pensa nos filhos, às vezes tem um sonho ainda, né? Coisa de menino, né? Eu queria fazer uma viagem. Como se lá de lá fosse bem pior do que lá de cá, né? Vai que eu vou para o céu, nunca visitei a Torre Eiffel, não é isso? Vai que eu vou para o céu, nunca fui a Disney, gente, olha só. Deve ser muito triste. E aí, você está gostando do céu? Estou, mas sinto falta da Disney. Não é? O que pior pode me acontecer? A mim e a você como crente de Jesus é encontrar o Senhor. Mas isso não é suficiente ainda, não é? Eu tenho que lutar o tempo todo na minha vida, e acho que alguns de vocês, se não todos nós, temos que lutar com esse princípio de tentar sobreviver. E é nesse contexto que Jesus então diz para Pedro, e a palavra do Senhor diz para mim e para você, que quem confessa Ele como Cristo tem que aprender a tomar decisões não mais com base no medo, na vergonha, o receio da consequência, de perder alguma coisa, mas sempre pensar na decisão que vai tomar a partir daquilo que seria a compreensão da vontade de Deus naquele contexto. Em outras palavras, de maneira mais simples, como discípulos, homens e mulheres que seguem Jesus, o princípio de decisão é esse: Senhor, é a tua vontade. Tem a ver com o Senhor para a minha vida, isso é correto, está dentro dos princípios éticos, morais, etc., da tua palavra para a minha vida. Então é isso que eu quero, me ajuda a trilhar esse caminho. Eu sei que tem consequências. Eu sei que alguém vai dizer para mim que eu estou sendo bobo, que eu estou sendo moralista, ou que eu estou sendo diferente de todo mundo, que eu quero me aparecer, sei lá, que eu sou muito perfeitinho, santarrão, mas não é nada disso. O que eu quero é sem ter medo, mas no meu coração fazer as escolhas certas para a glória do teu nome. E o que Jesus promete, queridos, para mim e para você, é que quem faz esse esforço e aprende a entrar por esse caminho de decisão, encontra a vida no final dele. Mas quem, na encruzilhada da decisão entre a vontade de Deus e aquilo que não é da vontade de Deus, escolhe o que não é da vontade de Deus, está trilhando o caminho da morte. Por quê? Porque do ponto de vista espiritual está trilhando um caminho cada vez mais longe do propósito de Deus para a sua vida. Mas, sobretudo, porque, de algum modo, alguém já disse, e para mim faz sentido isso, não sei se faz para você, que, por exemplo, só um exemplo, uma parte, uma dimensão da nossa vida, para não nos estendermos muito, a dimensão das emoções. As emoções são como músculos. E o músculo que você exercita se fortalece. Quem toma decisões com base na sobrevivência, no medo, alimenta medo. Quem toma decisões com base na confiança, fé no Senhor Jesus, cada vez mais tem medo de tomar decisões, de enfrentar exércitos gigantes na vida. Quem diante de Golias recua e fica encolhido durante 40 dias, no final de 40 dias tem mais medo do que no primeiro dia. Mas quem diante de Golias bota o pé, olha e diz, ele é maior, ele é mais forte, mas o Senhor é comigo. E enfrenta o seu medo, menos medo tem no dia seguinte. É o caminho da morte. Quem vai fazendo escolhas entre verdade, mentira e mente, se torna cada vez mais mentiroso. Entre assumir posturas éticas corretas e acomodar-se para não ser politicamente desconfortável para ninguém, vai cada vez mais sendo fraco na ética e na moral e fazendo concessões para si de pecado. Nesse tempo que nós vivemos discussão política sobre corrupção, alguns pensadores, Leandro Carnal e um outro aqui e ali, você deve assistir, mesmo matérias jornalísticas, de vez em quando alguém faz esse link dizendo que, de algum modo, os governantes que nós temos refletem a nação que nós somos.
É claro que o ato político de corrupção, de desvio de verba pública, é muito mais grave do que a pessoa que ficou com um troco a mais, sabendo que ficou com um troco a mais e resolveu ficar com esse troco a mais para si. É mais grave do que aquela pessoa que, sei lá, furtou uma caneta. Mas você percebe que quem furta uma caneta pode furtar um caderno. Quem furtou a caneta, o caderno, talvez furte o caneta, caderno, o livro. Quem se admite furtar uma caneta, um caderno, um livro, talvez furte a mochila. E se ele virar presidente do país, não me estranharei se ele furtar muito mais. Jesus disse: quem me confessa como Cristo precisa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Isso significa que o critério de decisão mudou. Não é mais, deixa eu tentar sobreviver, mas agora deixa eu tentar viver segundo a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Como é que a gente faz isso? Ele diz duas coisas aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, negue-se a si mesmo. O que significa? Significa contrariar a você mesmo, né? É simples. Eu não quero perdoar. Não quero perdoar. Ela me feriu. Me traiu a minha confiança, foi desonesto comigo. Não quero simplesmente dizer para ele, para ela, que eu vou esquecer esse negócio. Eu quero me vingar. Eu quero, na verdade, tramar para que ele e ela sofra tanto quanto ela me fez sofrer. É o que eu quero. Mas ele diz: mas agora não é mais esse o critério. Qual é o critério? O critério é perdoar. Pode ser que a relação nunca volte a ser a mesma coisa, leve algum tempo, mas o critério é: não trame contra ele e contra ela, perdoe. O critério não é, pode fazer isso aí que todo mundo faz. O critério é: eu não sei se todo mundo faz, mas eu não vou me nivelar pela média. O meu princípio agora é: o que o Senhor Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Você pode imaginar aqueles dois camaradas do poder público, fictícios, conversando sobre o desvio de uma verba, sobre apropriar-se de maneira indevida ou não de algum recurso. E um deles tem assim: não, mas eu acho que não é correto. E eu diz: não é correto, mas veja bem, se você não pegar e se você não fizer, isso pode ter consequências para o seu trabalho, para o seu emprego, você pode perder a posição. Porque a gente está aqui, a gente está no esquema, é aqui que a gente faz, é assim que a gente faz. Mas eu não sei, eu acho que isso não está muito correto. Não, mas se você não participar do esquema, você vai perder suas posições. E aí, de novo, eu não posso perder, não é isso, gente? Emprego, trabalho, tem família, tem conta para pagar. Tem outro jeito? Então, não tem. E aí o outro argumenta: pensa bem, se você não botar a mão nesse recurso, outro vai botar. Esse recurso não vai chegar onde tem que chegar. É simples assim. O esquema está montado. Então, você que é uma pessoa que eu vejo até que é de bem decente, homem de família, pega esse recurso, rapaz. Entra no esquema, porque é o que todo mundo faria. Ele não vai para onde tem que ir mesmo? Realmente, né? Se não vai para onde tem que ir mesmo, e se eu não pegar, outro pega, que seja quem? Que seja eu? Sejamos nós? Não é isso? Mas Jesus diz: não. Quando você estiver diante dessa situação, você vai dizer: não, eu não vou compactar com isso, que não é certo. Mas você vai perder. Sim, eu vou perder. Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Vou explicar para as pessoas dizendo que eu decidi o que é certo. Mas vão chamar você de bobo, de burro, de moralista, de legalista, que você exigiu mais de você mesmo, que a vida não é assim, que todo mundo rompa, todo mundo mente, todo mundo... Mas eu não sou todo mundo. Eu entendi que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu entendi que essa decisão me põe no caminho da morte. Quem quer tentar sobreviver hoje, morre amanhã. Mas quem está disposto a morrer hoje, vive amanhã. Encontra no final a vida de qualidade eterna.
Negar-se a si mesmo significa então dizer para si: não, eu não vou compactuar, eu até gostaria de não mentir, ou de ser desonesto, ou de não perdoar, ou de não agir com misericórdia, eu não gostaria, mas eu vou agir conforme os princípios de Deus para a minha vida, e eu sei que isso pode ter consequências muito duras, um caminho estreito, mas eu vou entrar por esse caminho, porque no final eu tenho a promessa de que o resultado é vida. É uma vida sem medo, é uma vida sem vergonha, é uma vida sem constrangimento, é uma vida de quem deita a cabeça e dorme em paz, porque não teme o que o amanhã trará, porque o amanhã está seguro nas mãos do Senhor, a quem Ele entregou a sua vida. Amém? E o que significa então levar a cruz, gente? Para o auditório de Jesus naqueles dias, todo mundo tinha mais ou menos uma noção. Quem levava a cruz era alguém condenado, ele era açoitado, carregava a própria cruz da sua sentença, chegando a um lugar ele era então crucificado. É uma imagem que não é nem um pouco convidativa, não é isso? Imagina eu dizendo aqui para vocês: gente, eu tenho um projeto para nós bacana, como crentes em Jesus, como homens, mas é o seguinte, cada um tem que pegar uma cruz, não é isso? Não vai ser, mas essa é uma afirmação que Jesus está dizendo, que tem que ser entendida sob duas perspectivas. Primeiro, naquele contexto, naturalmente a conversa foi muito mais ampla. Preservou-se para nós a imagem. E é interessante que, numa primeira afirmação, é negue-se. Na segunda, ele usa uma imagem, uma figura. Mas Lucas, Mateus e Marcos, que falam dessa declaração de Jesus, escreve isso depois que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. É algum tempo depois. Então, ao escrever, é uma escrita que já existe o quê? Uma releitura do que a cruz significava. Mas eu diria pelo menos duas coisas, a gente pode concluir então. Primeiro, pode significar: assuma que você tem culpa, pecados. Porque quem é que era sentenciado à cruz? Um criminoso, um pecador, para aquela cultura. Talvez Jesus fizesse isso para eles: olha, você precisa admitir, negar a si mesmo. Você está entrando num caminho, quando você diz que eu sou o Cristo, o Senhor da sua vida, em que vai impor a você o desafio de muitas vezes dizer não para uma inclinação do seu coração, que você vai entender que é perversa, que é errada, e fazer um esforço de tomar uma decisão na outra direção, que você vai entender que é o meu princípio de vida para você. Agora, para que você consiga fazer isso, você também tem que admitir que você tem falhas e pecados. Eu acho que esse é um princípio importante para mim e para você. Porque só quem se reconhece pecador pode ser uma fonte de bênção e consolo para um outro pecador. Você já teve essa dificuldade de se aproximar de alguém, parece santo demais, bom demais? E às vezes você até desconfia, não é tão bom nem tão santo, mas parece um santo, naquela linguagem mais vulgar, santarrão. Não há conforto. Não há conforto em conversar com alguém que sabe tudo. Você gosta de conversar com alguém assim? Eu já sei. Não há conforto em fazer uma viagem, voltar e contar para alguém que já fez 3 vezes aquela mesma viagem que você fez. Pai, eu fui em tal lugar assim, já fui lá. Você foi em tal lugar assim? Não fui. Você perdeu. Não é? Que desconforto. É bom contar para quem não fez. Eu fui em tal lugar assim, é mesmo? Como é que é lá? Vou te contar. Aí você conta a história da viagem que você fez, da conquista que você teve. Talvez Jesus quisesse dizer isso: olha, vocês precisam ter um coração misericordioso, compassivo e humilde, reconhecendo que você tem pecados e tem falhas. Quem quer me seguir precisa reconhecer que a cura está em mim. Eu não estou convidando gente para me seguir, gente perfeita, gente que se acha sã. Eu estou convidando para me seguir gente que reconhece que me seguir vai ser uma luta, porque eles têm pecados. E reconhece que eles, numa linguagem figurada, são dignos de uma cruz, de uma sentença de morte. Talvez o segundo significado possível dessa expressão, dessa imagem, seja de identificação com Jesus. De autorresponsabilidade. Dizer, me segue. Nega-se a si mesmo, ou seja, esteja preparado para dizer não para si,
e ao mesmo tempo assuma essa responsabilidade de vir atrás de mim, de viver como eu estou vivendo. Assuma a sua cruz. O que era a cruz para Jesus? O cumprimento da vocação de Deus para a vida dele, do plano de Deus para a vida dele. Talvez esse seja o segundo significado possível, dizer assim: Deus tem um plano para a tua vida, vai envolver algum sacrifício, renúncia pessoal, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai sofrer um pouco por isso, talvez os carinhos de alguém, a incompreensão do outro, mas fique firme, assuma essa cruz, assuma a sua vocação de ser como meu discípulo, uma bênção para este mundo. Uma ponte entre Deus, os céus e a terra e os homens perdidos em busca de direção e de paz para a vida deles. Há algumas referências bíblicas, eu quero terminar com elas, porque eu acho que dão um depoimento de Paulo e de João sobre essa compreensão. Por exemplo, vamos voltar aqui para o texto da palavra do Senhor. Olha o que diz Paulo quando escreve aos Romanos. E esse é um princípio de interpretação bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Então, quando você estiver fazendo uma pesquisa bíblica, pode procurar na própria Bíblia referências que você vai encontrar. E essas referências vão lançar luz daquela compreensão. Então, se nós perguntássemos a Paulo, o que exatamente significa essa imagem? Pegar a minha cruz, seguir Jesus. Talvez Paulo respondesse para você com Romanos, capítulo 6. E ele dissesse alguma coisa mais ou menos assim. A partir do versículo de número 5, Romanos 6, a partir do versículo 5. Talvez Paulo dissesse assim: olha gente, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, do medo, da vergonha, da não vida, da sobrevivência apenas, pois quem morreu foi justificado do pecado. Verso 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós carregamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos e abrimos mão daquilo que foi oferecido pelo mundo, que era contrário à vontade, o princípio, a vocação de Deus para nós, não tenhamos medo de morrer com Cristo, porque com Ele viveremos. É como se ele dissesse isso. Talvez ele dissesse ainda um pouco mais o que ele disse em Gálatas capítulo 2. Vamos lá para Gálatas capítulo 2. Talvez ele pudesse responder para mim, para você: Paulo, o que significa tomar a cruz, seguir Jesus? Talvez ele pudesse responder com o verso 20 do capítulo 2 da carta aos Gálatas. No capítulo 2, verso 20, ele diz assim, de Gálatas, né? Fui crucificado com Cristo. E assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Carregar a cruz é ser crucificado com Cristo. É não viver, é deixar que Cristo vive em você. E a vida que você vive na terra, no corpo, não é mais uma vida de sobrevida, mas é viver pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. Talvez ele pudesse responder com Gálatas capítulo 5, verso 24. Talvez ele dissesse assim para mim e para você, em resposta à pergunta: o que significa tomar a cruz e seguir Jesus? Ele dissesse: olha, é isso aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Agora, verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Verso 26, não sejamos presunçosos, nem provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Talvez João, e essa última referência que eu quero ler com você. 1 João, não o Evangelho de João, mas a primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 16, talvez João, se perguntássemos a João, não mais a Paulo, mas a João: João, o que tomar a cruz e seguir Jesus? Talvez ele respondesse
com esse verso 16 de 1 João 3. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Tomar a cruz significa, sim, eu tenho pecados, eu tenho falhas. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, porque eu reconheço que Jesus é o Cristo. Eu entreguei minha vida para Ele. E agora a sentença da morte foi lançada sobre Ele para que a sentença da vida me fosse dada. Amém? A mim e a você. Talvez nós pudéssemos dizer, sim, tomar a cruz significa que eu vou assumir a responsabilidade pela minha vocação. De um homem ou mulher que de um modo humilde, comprometido, vai compartilhar misericórdia onde não existe misericórdia. Vai entrar nos ambientes, vai pacificar os ambientes que estão em guerra. Vai pegar a mão de um e de outro e dizer, deixa de brigar. Vamos dar as mãos aqui. E vamos recomeçar essa conversa. Vai ser alguém que vai dizer, eu sei que no meu lugar, muitas pessoas planejariam uma vingança. Mas como um homem que carrega a sua cruz, assim como Jesus me amou e por mim se entregou, quando eu ainda era pecador, eu vou andar a segunda milha. Eu vou liberar perdão. Eu vou abrir mão da vingança. Eu vou abrir mão da conspiração, do erro, da mentira para sobreviver. Por quê? Porque eu já achei a vida. E a vida eterna com qualidade não está aqui. Começa aqui, mas não está aqui. O melhor de Deus não está aqui. Este mundo, querido, está poluído. Este mundo está quebrado. Esse mundo está destruído. Esse mundo não é para você mais. Por isso ele vai ter que fazer, Apocalipse 21, novos céus, nova terra. Mas nesse novo céu, nessa nova terra, ele precisa colocar novos homens. Se os velhos homens forem para lá, tentando sobreviver, eles vão poluir, eles vão matar, eles vão trair. Para esse novo céu, nessa nova terra, ele precisa de novos homens. Convido os músicos para subir aqui. Nós temos uma música para cantar que fala da cruz. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para você. Olha que coisa interessante. Como é que a narrativa de criação de Gênesis ensina sobre a criação? O que Deus fez primeiro? O homem ou o mundo? Lá em Gênesis. O mundo. Ele cria o mundo e depois põe o homem. Acho que Deus concluiu que essa não é uma boa estratégia. Ele resolveu criar um novo homem para depois criar um novo mundo. O novo homem vem na frente. Então, é hoje, aqui, agora, que eu e você vamos nos tornando novos homens, novas mulheres, que reconhecem quem Jesus Cristo é, e que sabem que Ele morreu na cruz para perdão dos pecados, e que a vida está em confessar Jesus como Senhor e Salvador, e que agora entendem, confessam isso, e não é mais apenas um grande profeta, um grande líder, um grande, já viu quantos livros tem? O grande psicólogo, o grande empreendedor, tem um monte de título de Jesus sendo grande como uma coisa, mas a Bíblia diz que Ele só é uma coisa de verdade para todos nós, essencialmente você não pode se equivocar quanto a isso, ainda que Ele possa ser tudo mais. Ele é o Senhor e Salvador, ou não é? É para isso que Ele diz, venha, me segue, me acompanha, me faz o Senhor da tua vida, porque no final dessa caminhada, ainda que para todo mundo parece que você está perdendo, no fim você está ganhando. Você está ganhando. Amém? Participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador.
o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe pra vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar de pé, vou orar. Você pode ficar se quiser, se puder. Queria, essa oração final aqui, consagrar mais uma vez a minha vida e convidar você para fazer isso com essa oração. Amém? Seguir a Jesus é uma experiência dia após dia, cheia de desafios. Nosso problema no país não é falta de combustível nos postos, é falta de reservas morais no coração do brasileiro. E com temor e tremor a gente precisa reconhecer que nunca as igrejas cristãs, especificamente as evangélicas, tiveram tanto recurso. Temos templos grandes, temos TV, programas. Quantos de vocês têm mais de 30 anos de vida cristã aqui? Mais de 30 de vida cristã. Eu cresci numa época assim que
lá no Rio, quando a primeira rádio evangélica, o programa evangélico foi ao ar, era um alvoroço. Parece que nós tínhamos conquistado o mundo, assim. Agora uma rádio evangélica, mas para ouvir programa, né? De vez em quando tinha uns programinhas, né, de alguns pastores, uns poucos, né, na televisão, de horários que não eram nobres, né? Você vê um programa de um pastor ou outro que tinha programa na televisão, tinha que acordar assim às 5 da manhã, porque era a hora que ele estava lá, né? Ou sei lá, de madrugada, né? E a gente foi, né? Mas é impressionante o número de crentes que continuam vivendo suas vidas exatamente igual a alguém que não confessa Cristo como Cristo. Gente que mente com a maior cara de pau. Que é desonesto nos negócios da maior cara de pau. Que engana, que trapaceia, que trai, que é infiel. Que vai para as ruas pedir para que o governo caia, mas vive o seu dia a dia com o mesmo padrão de conduta moral repreensível. Sem dor, sem peso. Fazendo a escolha da sobrevivência. Afinal de contas, não é? Mas eu e você, se a gente não vigiar, olha aqui, nós não estamos longe disso. Você entende? Tomar a cruz significa dizer, eu preciso ser humilde e dizer que o meu coração se inclina para o pecado. E também significa dizer, Senhor, eu quero assumir a minha vocação para ser bênção. Amém? A vocação para ser bênção. Assim como o Senhor assumiu a cruz para ser bênção, a ponte que reconcilia o homem com Deus, e o Deus com o homem, eu quero ser bênção. Recebi essa semana no WhatsApp as mensagens da Raiza, nossa seminarista, missionária, o Lucas também, no Regi, está lá, no caso da Raiza recebi porque está lá uma campanha de oração, mandou umas fotos, uma jovem, não é? Envolvida num projeto com uma vocação missionária. O que eu diria para uma jovem como essa? Eu estou aqui pensando se eu vou para uma África, se eu viro missionária ou se faço outra coisa da vida. Diz, minha jovem, você é jovem ainda. Faz uma faculdade, arranja um trabalho bom, arruma sua casa. Missionário, você sabe, a vida missionária é muito ruim, muito difícil. Depender das ofertas da igreja, de uma boa agência missionária para tomar conta de você lá no campo, e está arriscado no final da vida você voltar e seus colegas da igreja que cresceram estarem muito melhor que você, e você fica mal. Se ela toma uma decisão para sobreviver, ela fica. Mas se ela toma a decisão, eu vou levar a minha cruz, a minha vocação. No caso dela, não tem que ser mim, eu e você igual, né? Mas no caso dela, dizer, eu vou para lá. Eu vou me negar. Eu vou assumir a vocação para ser bênção. Você e eu não temos que ir para a África com raiva, certo? Mas o que eu quero dizer é que você precisa encontrar o seu lugar onde que você vai ser bênção. Vai haver dificuldades, vai representar desafios, mas ali naquele lugar Deus vai usar a sua vida. Vai glorificar o nome dEle. E no final da vida você vai se sentir mais vivo do que se sentiria se não tivesse abraçado a sua vocação. Porque é o caminho que conduz a vida, é o caminho de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, por este lugar, pela Tua palavra, por cada um que veio estar juntos aqui, que tornou esse momento ainda uma experiência mais rica e feliz. Obrigado pela equipe que trabalhou no estacionamento, na recepção, no som, na mídia, no culto infantil, os músicos. E agora, quando fechamos esse momento, encerramos essa hora aqui, pedimos a Tua bênção ao retornarmos para a nossa casa, ao retornarmos para a nossa rotina, ao ter que retornar, ó Deus, para esse desafio diário de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, assumindo, ó Deus, esse coração humilde e ao mesmo tempo assumindo a nossa vocação, nosso chamado para sermos homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus onde formos. Pedimos, ajuda-nos nisso, Senhor. A pressão para negar é muito grande. A pressão para nos acomodarmos e nos acovardarmos é muito grande, Senhor. E nós somos pequenos e frágeis. Vigia o nosso coração, ajuda-nos, renova-nos a ousadia espiritual, a confiança no Senhor. Senhor, usa a nossa vida para sermos bênção onde formos, ó Deus. Em resposta a esse chamado,
em resposta ao reconhecimento de Jesus como o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor absoluto da nossa vida, da nossa história. Ajuda-nos, ó Deus, a cooperarmos com a Tua obra, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, Senhor, e sermos essas pessoas corajosas, intrépidas, sem medo, que não se envergonham de Jesus e que não dão vergonha para Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, isso é uma obra do Senhor, só o Senhor pode fazer isto. Obrigado, ó Deus, pela salvação, obrigado pela graça do Senhor Jesus, que não olhou para o nosso pecado e nos tratou com amor e misericórdia, e sempre quando nós tropeçamos em alguma coisa que não deveríamos, quando fraquejamos, podemos contar, ó Deus, com a Tua bondade, em nos reconduzir no caminho. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui, consolida a experiência da fé, alimenta e nutre nas Tuas promessas, das promessas da Tua palavra, o amor e a esperança que temos em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, próspera, livra-nos do mal e usa a nossa vida. Em nome de Jesus nós rogamos, Pai. Amém e amém. Uma boa semana, Deus te abençoe, vá em paz, não é? E que Deus possa usar a sua vida onde você estiver.